Shalom. Hoje é a primeira noite de Hanukkah. Já escureceu, então eu vou gravar esse vídeo rápido e vou acender a primeira vela de Hanukkah e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas antes eu queria voltar ao vídeo anterior que eu falei sobre conversão. Teve uma seguidora do canal, o nome dela é Angélica, ela reclamou que o vídeo foi muito curto, e porque eu estava muito querendo expor para vocês sobre essa midrashá que eu descobri aqui em Jerusalém e que, enfim, foi recomendada pelo Rabino Rony, da Academia de Moisés, e que dá aula online para pessoas que estão fora de Israel, né? Então agora eu vou alongar um pouquinho mais, porque muita gente se interessou, teve muitos likes, inclusive teve gente que se comunicou comigo no Instagram para dizer que já contactou a Midrashá e que está esperando uma resposta e que pretende vir o mais depressa possível. Outro disse que vem em fevereiro já. Então, eu queria falar algumas coisas sobre conversão para as pessoas que ficaram muito entusiasmados porque acham o judaísmo lindo, interessante e tal, mas às vezes não tem nem ideia do que é ser judeu. Primeiro a gente está vendo, que eu já falei em outros vídeos, mas a gente tem sempre que repetir, que ser judeu é fazer parte de um povo perseguido. A guerra atual está mostrando para a gente, em tempo real, o que é ser judeu, né? Porque quando a gente pensa na escravidão do Egito e no exílio da Babilônia e quando a gente ouve falar, os que já seguem o canal e outros também, canais de pessoas, de rabinos, de pessoas que conhecem bem a história do judaísmo, sobre o perigo da helenização que houve durante a dominação grega, os assassinatos que aconteceram durante o Império Romano e depois sob a Igreja Católica e sob a Igreja Protestante, culminando no Holocausto. E a gente está vendo agora essa coisa do terrorismo, né, que normalmente, se fosse um povo normal, como todos os outros, o mundo inteiro estaria solidário com os judeus, porque o que aconteceu em 7 de outubro, 7 de dezembro, 2 meses, o que aconteceu foi uma tragédia humanitária, mas não. O mundo está a favor dos terroristas e se a gente não conhece, nós judeus, se a gente não sabe qual é a nossa missão, sabe, que é ser o representante do Eterno no mundo, o representante da Torá, que é a palavra do Eterno no mundo, sabe, e o senso de missão que nós temos não faria o menor sentido, como não faz sentido. O antissemitismo não faz sentido, a não ser que a gente tenha essa perspectiva espiritual, porque não é normal que o mundo esteja contra nós quando nós sofremos um ataque. Então é importante saber disso. Dizer que você vai entrar para o povo mais perseguido da terra é uma coisa real. Real. Você tem que estar preparado para isso, né? Bom, fora essa parte dramática, tem coisas bem mais práticas. Por exemplo, a pessoa que quer se converter ao judaísmo, ela tem que morar perto de uma sinagoga, porque ela tem que ir aos ofícios e aos cursos a pé.
Bom, durante a semana não. Pode pegar o seu carro ou um ônibus para ir para os estudos. Mas no Shabat, sexta-feira à noite, que é a Kabbalat Shabat, ou o recebimento do Shabat, e o ofício de sábado de manhã, você não pode pegar transporte. Você tem que ir a pé. Então, requisito número 1, morar perto de uma sinagoga. Requisito número 2, comprar um Tanakh, que é a Bíblia judaica. Está aqui. Comprar um Tanakh para ler durante a semana, antes do Shabat. Porque quando chegar no ofício do Shabat, você vai... Bom, a leitura é em hebraico, você não vai entender, mas sempre tem um shiur, uma explicação por parte do rabino, e aí é importante saber do que está falando. Tem também que comprar um Sidur, que é um livro de orações, eu tenho aqui 2. Eu tenho esse Sidur que eu comprei já aqui em Israel, ele é Ashkenazi. Eu comprei ele porque eu frequento uma sinagoga Ashkenazi, mas também eu tenho o Sefarade, porque eu me converti na França numa sinagoga sefarade. Tem algumas diferenças de organização das orações, mas 99,99% é a mesma coisa. Outra coisa super importante para fazer as orações e a tefilá, a amidá, que é a oração principal, e as brachot, as bênçãos, e são muitas, é importante saber hebraico. E nesse caso eu quero dar uma dica. Existe um aplicativo que se chama Duolingo, que eu vou deixar o link embaixo na descrição desse vídeo, que você pode aprender hebraico de graça. Então, tá aí uma dica boa. E na medida do possível, do seu gosto pessoal e do seu orçamento, comprar livros sobre judaísmo para ir aprendendo por si mesmo. Então, eu vou dar alguns títulos, isso já não é obrigatório, mas é interessante. Tem um livro que se chama, todos os livros que eu vou citar agora vendem na editora Sefer, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, e quem quiser, quem gostar de ler, é interessante. Bem-vindo ao Judaísmo, Retorno e Conversão de Maurice Lama. Então, ele esse Maurice é um rabino ortodoxo que busca esclarecer o candidato à conversão ou ao recém-convertido o que é o judaísmo, por que vale a pena juntar-se a ele, como fazer isso corretamente, de acordo com a lei judaica, e finalmente como superar problemas decorrentes dessa decisão, que é um antiquíssimo ritual liberando de teias de conceitos errôneos popularmente difundidos, e trata ainda da aplicação da lei nas situações contemporâneas. Não é obrigatório, mas é interessante. Também tem um outro livro chamado O Mais Completo Guia sobre o Judaísmo, de Benjamin Blair. E aí esse livro é O que faz do judaísmo uma religião singular? O que os judeus encontram em sua crença que lhes dá sabedoria, conforto e plenitude espiritual. Esse livro responde a essas questões e muitas mais. Dá uma visão geral sobre a visão judaica sobre sexo, casamento, criação de filhos, luto, nascimento e muito mais. Outro livro interessante também é O que é Kashrut, Antologia do Pensamento Judaico sobre as Leis Dietéticas, muito interessante também. E Na Espiral do Tempo, de Davi Gorodovitz. Eu não li, tá? Mas aqui eu estou lendo o resumo, que diz assim, que é uma deliciosa viagem pelas principais datas do calendário judaico. Então, são as festas judaicas, que a pessoa, o candidato à conversão, ela tem que passar por todas as festas, né? Antes de ser aprovado, entrar no mikveh, né? E o meu queridinho, que eu já citei ele várias vezes, é o Pirkei Avot.
Ética dos Pais, que foi escrito pelos sábios do Talmud. Então tem comentários da Mishnah sobre a ética dos pais de Maimônides, que foi famoso filósofo, cientista, médico e líder comunitário do século XII. E também o último que eu vou dizer agora é O que é respeitar o Shabat, de Isidor Grunfeld, também considerado a melhor exposição sobre o Shabat, tendo sido traduzido para vários idiomas, inclusive para o hebraico, destaca seu significado alárrico, quer dizer, de acordo com a lei judaica, demonstrando o que é a abstenção da melahá, do trabalho, de atividade, em qualquer de suas ramificações, e é o coração pulsante e o núcleo da observância do Shabat, sabe? Esses livros que eu citei são para aquelas pessoas que realmente gostam de ler e que querem se aprofundar, mas o Sidur e o Tanar são imperativos. Bom, fora isso, é preciso saber, a pessoa que antes mesmo da conversão, durante o período de estudos, ela vai ter que mudar o seu jeito de se vestir, vai ter que se vestir com mais modéstia, não só a mulher, também o homem, mesmo no verão. Eu sou brasileira, eu sou carioca, eu sei que muitos homens no Rio de Janeiro, no verão, andam na rua sem camisa. Judeu, não. Então, a tzniut, como a gente chama, a modéstia na maneira de se vestir, para homens e mulheres. Vai ter que aprender a separar um dinheiro para a tzedakah, para a caridade. Tzedakah é uma palavra que tem dois significados, significa caridade e justiça, porque ajudar ao próximo é a mesma coisa que fazer justiça na visão judaica. Uma terceira coisa também que o candidato à conversão vai ter que fazer é começar... Peraí que a Chanel está querendo comer a minha comida. Tira o seu nariz daí. Não é bem a minha comida, já vou mostrar o que é. Bom, é a minha comida. Começar a observar, a se observar para ver quais são os seus defeitos, as coisas que você precisa aperfeiçoar em você mesmo. Por exemplo, fofoca. Gente, brasileiro é fofoqueiro. Eu sei porque eu sou brasileira. É fofoqueiro. Gosta de falar dos outros pelas costas, sabe? Eu vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo. Há muitos anos, eu tinha uma amiga no Rio de Janeiro que nós crescemos juntas, nós nos conhecemos desde os 12 anos de idade, nós crescemos juntas. Eu sempre gostei de ler, sempre. A minha vida toda eu passei com um livro na mão. Ela não gostava de ler. E eu era tão entusiasmada com as coisas que eu lia, que eu dizia, fulana, lê esse livro aqui. Ela, Tereza, eu não gosto de ler, sabe? Não gostava de ler, não gostava de estudar. Não tem nada de errado nisso, mas nós éramos diferentes. Bom, nós nos casamos na mesma época, as duas com 22 anos, tivemos filhos na mesma época e nos divorciamos na mesma época. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma profissão, eu era jornalista. Assim que eu me divorciei, eu comecei a trabalhar, eu voltei a trabalhar, e ela, também, só que ela não tinha profissão. Então, ela ganhava muito menos do que eu, né? Então, depois eu passei para o concurso para o Ministério das Relações Exteriores, me mudei para Brasília, comecei a viajar pelo mundo, comecei também a ganhar mais dinheiro. E aí, a diferença social entre eu e essa minha amiga, ela ficou bem grande. Uns anos depois, ela se casou. Se casou com um homem que tinha uma situação financeira boa e ascendeu socialmente, né? Então, um dia, na época eu morava em Paris, eu fui fazer uma visita ao Brasil e
Me encontrei com ela, porque eu sempre mantive contato com ela, então ela saiu com essa frase: por caminhos diferentes nós duas chegamos ao mesmo lugar. Eu fiquei calada, né? E não falei nada. Mas aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei assim: olha que absurdo que a fulana disse, sabe? Ela disse que nós por caminhos diferentes chegamos ao mesmo lugar. Eu estudei, eu trabalho, eu ganho meu próprio dinheiro. Ela não, ela arrumou um cara, casou com ele e nós não somos iguais. Gente, isso é fofoca, isso é maledicência, sabe? E eu era assim. Então, quando eu descobri o judaísmo, eu comecei a ver os meus próprios defeitos, sabe? Eu comecei a ver, porque você começa a se observar e ver o que não é bom fazer, o que não é correto, sabe? O que não edifica nem a você e nem a outra pessoa, porque um dos ensinamentos judaicos a respeito da maledicência é que a maledicência ela faz mal à pessoa que fala, à pessoa de quem você fala mal e também à pessoa que ouve. Então é horrível falar mal dos outros. E isso é uma coisa que brasileiro faz assim como bebe água, sabe? E outras coisas, sabe? Cada um conhece os seus defeitos, sabe? Quando você, sei lá, vamos dizer, o que eu posso dar como exemplo? Inveja, sabe? Sabe aquela coisa de mulher que a outra é mais bonita, sabe? Você tem que observar essa sua reação. Por que você está reagindo assim? O que você está sentindo? Sabe? Por que você está desprezando aquela pessoa que você nem conhece só porque ela é bonita? Sabe? A gente passa a se observar a si mesmo de uma outra maneira, sabe? Então, essa é uma das belezas do judaísmo e é uma coisa que a gente tem que fazer também, que é a autoobservação. Bom, então agora eu vou parar de falar sobre isso, né? E hoje, como eu disse, é a primeira vela de Hanukkah. Então, Hanukkah, para quem ainda não sabe, bom, primeiro, quem ainda não sabe, basta procurar os rabinos na internet, que eles estão falando sobre isso essa semana, né? Que foi a festa dos macabeus contra o Império Grego, né? Que dominava a Judéia 2.200 anos atrás. Quer dizer, 200 anos antes da Era Comum, a Grécia dominou essa região e quis impor o helenismo, ou a assimilação, porque os gregos tinham muitos deuses e aceitavam todos os deuses. Para quem é cristão e que lê o Novo Testamento, vê no livro de Atos, Paulo indo a Atenas, encontrando lá uma imagem ou um templo do Deus desconhecido, né? Os gregos aceitavam todos os deuses. O que os gregos não aceitaram nos judeus é dos judeus serem exclusivos. Eles disseram: tudo bem, vocês têm o Deus de vocês, agora aceita os nossos também, né? Todos os deuses são deuses. E os judeus disseram não. E isso irritou profundamente os gregos, né, que impuseram um monte de sanções, tipo, proibiram o ensino da Torá, ficaram com tanto ódio que os rabinos foram proibidos de ensinar a Torá, proibiram a Brit Milá, que é a circuncisão, proibiram um monte de coisa que os judeus faziam, eles foram proibidos pelos gregos, que, para cúmulo da provocação, colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo, fizeram um sacrifício de porco, e aí uma família de sacerdotes, que são os macabeus,
resolveu pegar em armas. Aí tu fala assim, não, aí já é demais, sabe? Então, eles se revoltaram, era Matitial, o sumo sacerdote, fez um levante, disse assim, gente, isso não é possível, vamos derrotar esses gregos. Era um grupo de sacerdotes, tá, gente? Não eram militares, não, contra o exército mais poderoso da época, né? Então, eles levaram, acho que 3 anos lutando contra os gregos. Os irmãos macabeus foram morrendo um atrás do outro, mas milagrosamente eles foram vitoriosos. Milagrosamente. E no dia 25 de Kislev, do mês judaico de Kislev, que é amanhã, e nós acendemos a vela hoje porque é a véspera, como a gente vê em Gênesis, o dia começa à noite, foi a noite e amanhã o primeiro dia. Eles reinauguraram o templo. Justamente a palavra Hanukkah significa inauguração. Então, para comemorar esse milagre da vitória militar e também de um outro milagre que aconteceu, que eles contam que depois que eles expulsaram os gregos, eles viram que tudo estava profanado no templo, mas eles encontraram uma garrafinha de azeite para acender a menorá, que ainda tinha o selo do sumo sacerdote, quer dizer que aquela não tinha sido contaminada, impurificada pelos gregos. Então eles acenderam, colocaram um pouquinho de óleo em todos os copinhos lá da menorá, mas uma garrafinha dava para uma noite só, um dia só, e saíram correndo para fabricar mais azeite, que tinha que ser um azeite purificado, não era azeite de cozinha que a gente usa para cozinhar, era um azeite especial que demorava 8 dias para ficar pronto, e por um milagre, aquele azeite da garrafinha, que era para durar um dia, durou 8 dias. Então, esse é o segundo milagre de Hanukkah. Então, foi decretado, isso é uma festa de Rabanam, criada pelos rabinos, não é uma festa bíblica, e nós fazemos isso até hoje. Tem 2.200 anos que os judeus fazem a festa de Hanukkah. Então, eu agora vou acender as velas, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar uma coisa também que faz parte da festa, é comer o figaniote, que são donuts. Hoje na aula alguém perguntou por que, já que donuts é uma coisa europeia. A professora não soube responder, eu também não sei, mas é um costume comer o figaniote, e também latkes, que é uma fritura feita com batata. Isso mais no mundo ashkenazi, e voilà, é isso. Então, hoje, sendo a primeira vela de Hanukkah, nós fazemos 3 bênçãos daqui. Hanukkah, eu vou acender agora a primeira vela e mais o shamash, que é a vela guia, e eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, dá para ver a minha Hanukkah, que é a menorá de 8, né? Aqui a gente acende da esquerda para a direita. Aqui é o shamash, que eu vou acender em segundo lugar, porque na verdade isso aqui deveria ser usado para acender, mas como aqui tem azeite, eu vou usar um fósforo mesmo, mas antes eu vou ler as bênçãos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu lehadlik ner Hanukkah. Que quer dizer, bendito sejas tu, eterno Deus do universo, que nos purificaste, nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste de acender a luz de Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nissim la'avoteinu beyamim
Ahahem Bazman Hazeh. Bendito és tu, Deus do universo, que cumpriste milagres aos nossos pais naqueles dias e até nos dias de hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'ereianu vekiemanu vehigianu lazman hazeh. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do universo, que nos fez viver e nos manteve e nos fez chegar a este tempo. Amém.